Agora vamos falar com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, que nos acompanha de Haia, na Holanda. Bem-vindo de volta ao Face the Nation. Margarete, de volta. Bom dia. Bom dia. Bem, senhor secretário-geral, olhando para o quadro geral, o Vladimir Putin, da Rússia, ainda é uma ameaça direta à Aliança Ocidental ou ele está mostrando algum sinal de diminuir sua agressividade? Ele ainda é a principal ameaça para a Aliança Ocidental. Não há dúvida, e acho muito bom que o presidente Trump vá testá-lo e veremos até onde ele consegue chegar. Na sexta-feira, ao iniciar esse processo, ele basicamente quebrou o impasse. O presidente Trump, em fevereiro, iniciou o diálogo com Putin. Acho que isso foi crucial. Tivemos uma ótima cúpula da OTAN sob sua liderança, comprometendo-se com 5% de gastos em defesa. Então, isso é um sinal claro para nossa principal ameaça, que é a Rússia, de que estamos falando sério. E então, há 3 semanas, ele abriu as comportas para o envio de armas letais americanas para a Ucrânia, coordenado pela OTAN. E, claro, as sanções secundárias. Ele começou aplicando-as à Índia, que é um dos maiores compradores de petróleo e gás russos. Bem, isso certamente é a base sendo construída. A preocupação é, claro, como você sabe entre alguns críticos, que nesta sala de conferências no Alasca possamos ver um momento semelhante a 1938. Estamos numa tentativa de interromper imediatamente uma guerra. A base está sendo construída para um conflito ainda maior por causa das concessões que são feitas. Você se sente confortável com a Ucrânia sendo excluída dessas negociações na sexta-feira? O que vai acontecer na sexta-feira é um teste ao Putin pelo presidente Trump, e eu o parabenizo pelo fato de ter organizado essa reunião. Acho que é importante, obviamente, quando se trata de negociações de paz, o cessar-fogo e o que acontece depois disso em relação aos territórios, sobre garantias de segurança para a Ucrânia. A Ucrânia terá que estar e estará envolvida. Mas na sexta-feira, é importante ver o quão sério Putin está. E o único que pode fazer isso é o presidente Trump. Então é realmente crucial que essa reunião aconteça. Isso não será a palavra final sobre o assunto. Não haverá um acordo final sobre isso. Claro, a Ucrânia terá que estar envolvida na Europa, mas é importante iniciar a próxima fase desse processo, pressionando os russos exatamente como o presidente Trump tem feito nos últimos 6 meses. Você participou dessas ligações com o presidente Trump, e eu sei que ele te informou sobre o que o enviado Witkoff discutiu com Vladimir Putin esta semana. Você pode nos dizer se a Rússia ainda está exigindo que a Ucrânia desista de sua candidatura à OTAN? Bem, obviamente, não posso entrar em todos os detalhes. Isso seria estranho. Mas deixe-me te assegurar o seguinte: estamos todos alinhados, os americanos, os europeus e a Ucrânia, que quando se trata da posição geoestratégica da Ucrânia, do futuro, do tamanho das forças armadas ucranianas, da postura da OTAN no flanco leste em países como Letônia, Lituânia, Estônia, Finlândia, Polônia, Putin não tem absolutamente nenhuma influência sobre nenhuma dessas questões. Bem, você já disse no passado que é preciso haver garantias de segurança fortes para a Ucrânia. Quem vai fornecer isso, se não for a OTAN? Bom, obviamente essa é uma discussão que já está acontecendo há alguns meses. Todos nós rezamos pelo momento em que o cessar-fogo aconteça e, com sorte, um acordo de paz bem-sucedido seja alcançado, pelo menos com um cessar-fogo. E os europeus, liderados pelos franceses e britânicos, e a OTAN tem participado dessas negociações, mais claramente sob a liderança de Macron, da França, e Schmier, o primeiro-ministro do Reino Unido, em estreita cooperação com os Estados Unidos, estão discutindo, após o cessar-fogo, após o acordo de paz, como garantir que as garantias de segurança estejam em vigor. E isso também será importante depois da próxima sexta-feira, caso a sessão de sexta leve a negociações de paz mais sérias. Porque, quando se trata de território, isso sempre estará atrelado às garantias de segurança para a Ucrânia. Então, eu entendo que havia representantes da OTAN ouvindo naquela reunião com o vice-presidente Vance e conselheiros de segurança nacional europeus ontem.
A OTAN tem coordenado a entrega de armas compradas pelos membros da aliança para ajudar a Ucrânia. Pelo que entendi, cerca de 1 bilhão em ajuda militar foi facilitado dos Estados Unidos para a Ucrânia. Há planos para que essas entregas de armas continuem independentemente do que acontecer na sexta-feira? Com certeza, elas vão continuar. Então, tivemos os dois primeiros pacotes comprometidos, primeiro pelos holandeses e depois pelos escandinavos. Eu espero novos anúncios nos próximos dias e semanas. E isso é fundamental. Basicamente, o presidente Trump, como eu disse, abriu as comportas para o envio de armamento letal à Ucrânia novamente, pago pelos europeus e pelo Canadá, o que eu acho totalmente lógico e justo. E esse processo já começou, claro, além do que os europeus já estão fazendo, incluindo o investimento na base industrial de defesa na Ucrânia. E como você disse, a OTAN está coordenando tudo isso através dos nossos comandos em Wiesbaden, garantindo que a Ucrânia tem o que precisa para continuar lutando e estar na melhor posição possível quando chegar a hora de negociar um cessar-fogo, um acordo de paz. E isso não está em negociação na sexta-feira. Minha convicção absoluta na sexta-feira é que isso é o presidente Trump garantindo que Putin está levando a sério. E se ele não estiver, então vai parar por aí. Se ele estiver levando a sério, então a partir de sexta-feira o processo vai continuar. A Ucrânia se envolvendo, os europeus participando e os Estados Unidos já estão coordenando. Como você disse ontem à noite em Londres com o ministro das Relações Exteriores Lemy do Reino Unido, altos funcionários da OTAN e de países europeus, na Comissão Europeia com o vice-presidente, para garantir que todos estamos alinhados. Putin nunca, jamais, conseguirá dividir a aliança. O maior sucesso da política externa do presidente Trump é a cúpula da OTAN. Uma OTAN unida, uma aliança unida. E Putin nunca vai conseguir se meter entre nós. Bem, temos que levar o presidente Trump ao pé da letra. E na sexta-feira, quando ele falou diante das câmeras, ele disse que haveria uma troca de territórios para o benefício tanto da Ucrânia quanto da Rússia. Quero dizer, sabe, a Ucrânia não ocupa terras russas e a Rússia tem cerca de 20% da Ucrânia. Então, do que ele está falando? Claramente, o que estará em pauta quando acontecerem negociações reais de paz e discussões sobre cessar-fogo é essa questão de, por um lado, garantias de segurança e, por outro, como lidar com a situação de fato de que os russos estão, neste momento, ocupando o território ucraniano. O ponto crucial aqui é que, quando se trata dessa ocupação de território ucraniano, pode até haver uma situação de fato em que eles estejam fazendo isso, mas nunca podemos aceitar isso no sentido legal, no que se chama de sentido de júri. Como você sabe, os Estados Unidos abrigaram as embaixadas da Lituânia, Letônia e Estônia entre 1940 e 1991, reconhecendo que a União Soviética controlava esses territórios, mas nunca aceitando, no sentido legal, no sentido de júri, esse fato. Então, todas essas questões estarão em pauta. Espero que após sexta-feira, se Putin estiver falando sério, e Putin terá que se comprometer a sentar com Zelensky, ele não pode fazer isso por meio do presidente Trump. No fim das contas, tem que ser, como o próprio presidente Trump já afirmou, uma conversa a três, pelo menos, com forte participação dos europeus. Então, estou entendendo corretamente o que você está dizendo aqui? Quando você fala sobre reconhecimento legal versus de fato, você está dizendo basicamente que o mundo está se preparando para permitir que a Rússia mantenha a Crimeia, o Donbas, a parte leste da Ucrânia, mas sem reconhecer isso legalmente. Não. O que estou dizendo é que, no fim das contas, o fato de que os russos estão controlando, neste momento, de fato, uma parte da Ucrânia precisa estar na mesa, que qualquer discussão a partir daí será com os ucranianos decidindo o que eles querem. Ok, porque isso é em termos. Porque isso soa como se você estivesse dizendo que eles não precisam retirar suas tropas. Mas, obviamente, eles têm que retirar. Mas, de fato, eles estão controlando uma parte da Ucrânia neste momento, como você disse,
E como os ucranianos já disseram antes, se uma discussão sobre cessar-fogo acontecer o quanto antes e, com sorte, negociações sobre um acordo de paz, haverá o debate sobre como avançar a partir da linha de contato atual. Mas é crucial saber que, quando se trata da futura situação geopolítica da Ucrânia, sua soberania, não haverá violações a ela, e que é sempre a própria Ucrânia quem decide o que quer ou não fazer em termos de um acordo de paz. Tudo bem. Secretário Rutop, obrigado pelos